Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sou o professor Vone Sueison e é com muito prazer que eu recebo você aqui para mais um estudo de Direito Penal, dessa vez para a Polícia Militar do Tocantins. Esse concurso que está tão aguardado, né não? São 1000 vagas e o edital sai agora em outubro. Nós já estamos no mês de outubro, no dia que eu estou gravando este vídeo, né? Ainda não saiu o edital, mas o edital está iminente aí. A banca já foi definida, tá? Será a banca Sebrasp, antiga CESP aí, então uma banca que toca muito terror no pessoal, mas para quem está preparado não há o que temer, não é não? Um guerreiro que está se preparado não tem medo da morte, não vai aí temer a guerra de jeito nenhum. Então vamos junto e conta com o Vale Concurso para você se preparar aqui, né? Beleza? Então se você ainda não conhece o canal, olha, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Temos várias dicas aí para a Polícia Militar do Tocantins e diversos outros concursos. São aulas todos os dias, totalmente gratuito para você estudar. Então já deixa o seu like aí e deixa o sininho de notificação aqui, olha, ativado, tá em cima de se inscrever. Assim que sair um vídeo novo, o YouTube vai lá e te avisa para você vir assistir rapidamente, né não? Hoje, em Direito Penal, uma matéria que é muito importante para a sua prova, né não? Direito Penal, e muitas pessoas têm dificuldade de entender essa matéria, uma matéria muito boa e maravilhosa. Nós vamos tratar de um tema que foi cobrado no último concurso e que possivelmente virá também cobrar no seu concurso, que é sobre infração penal. A infração penal, ela foi cobrada para você e é um tema aí que é cheio de pegadinha para a banca Sebrasp, né? Uma das bancas mais difíceis que temos, então ela gosta muito de aprofundar dentro dos conteúdos. E agora eu vou passar para você tudo aquilo que você tem que ficar ligado. Se você quiser pegar papel e caneta, não tem problema, tá? Então, quando a gente fala de infração penal, eu estou falando aqui de algo que você provavelmente já ouviu falar, mas não sabe definir e o que a sua prova vai pedir para você aí. A infração penal, ela vai ser toda aquela conduta tipificada na nossa legislação penal, dotada de ilicitude e culpabilidade, e assim teremos uma punição. Isso é infração penal, beleza? Então você tem infração de trânsito, tem infração administrativa, tem infração civil, tem um monte de infração, mas aqui a gente está tratando de infração penal. Por que que nós temos isso? Porque existe uma regra, uma linha. Isso aqui, ó, você está seguindo a linha. Então, uma vez que você sai daqui, você está infringindo essa linha, olha, você está saindo. Então, aqui é quando você está praticando uma infração penal. Ah, professor, então eu estou praticando um crime. Pode ser um crime. Ué, por que pode ser um crime? Porque é aí que você tem que ficar esperto. A infração penal, aqui no direito penal brasileiro, ela é gênero, é isso mesmo. Por quê? Isso aqui é muito cobrado na banca Sebrasp. Qual que é o sistema que nós adotamos para infração penal aqui no direito penal brasileiro? Nós adotamos um sistema dualista ou um sistema binário. Por quê? Por que eu estou falando isso aqui? Porque você não achou que infração penal, então eu estou falando de crime? Pois é isso. Porque como a gente adotou um sistema dualista ou binário, a infração penal sendo gênero, ela vai se dividir aqui em duas espécies. Quais são essas espécies? Você vai ter o crime que você falou, né? E você também terá aqui a tal da contravenção penal, que está lá na LCP, tá? Que é a Lei de Contravenção Penal, tá? LCP. Então você tem contravenção penal e você terá também o crime. Então você consegue entender que a infração penal, ela é gênero? Como assim, professor? Ela é uma generalidade, ela está tratando de todas as infrações, todos os erros penais aqui que você tem. Então você vai lá e mata alguém, você tem uma infração penal, e essa infração penal é classificada como crime. Mas aí como é que eu vou saber diferenciar?
Olha, presta atenção, o conceito delas é o mesmo, aquele que eu te falei de infração penal, onde você terá uma conduta tipificada, e isso aí depois a gente pode se preparar, né, trazendo mais dicas aí, depois você comenta aqui de onde você é e um conteúdo de direito penal que você tem dúvida, que se você está se preparando para a Polícia Militar do Tocantins, beleza? Um abraço para você. E aí, nós temos então, não a diferença de conceito, né? Não a diferença. Por quê? Eu sempre vou ter ali a conduta, né, tipificada, ilícita e culpável. E assim nós teremos uma punição, beleza? A diferença delas vai estar o que a gente chama de quantitativo, tá? Né? Então você tem aqui uma diferença de valor, tá? De valor, de peso. Ô, professor, não entendi ainda. Simples. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente foi lá e dividiu a infração penal em dois. Aí, eles dividiu assim, por quê? A infração penal mais grave, as infrações penais mais graves, que merecem uma punição pior, algo mais, né, pesado, é chamado de crime. A contravenção penal, ela seria então aquelas infrações de boa, tranquila, não é algo assim tão pesado não. Por exemplo, você tem inúmeras contravenções penais, como, por exemplo, perturbação do sossego, onde você vai lá e faz o quê? Liga o som alto aí de funk para perturbar o vizinho que está estudando, né? Não, você que está se preparando aí, não tem esse vizinho que gosta de ligar o som alto, fazer aquele barulheira danada? É uma contravenção penal, porque para o direito penal brasileiro, isso é uma infração de boa, tranquila, ela não é tão pesada assim como um crime. E aí, essas diferenças de valores são divididas nas penas que são impostas para esses crimes. E isso aqui que você tem que saber muito mesmo. Você não pode errar isso aqui jamais. Para o crime, você terá então as penas aí, né, de reclusão, que são espécies de pena privativa de liberdade. Você tem detenção, você vai ter e pena de multa. Você tem tudo isso para o crime. Agora, para a contravenção penal, você terá apenas prisão simples e aqui multa, tá? Então você tem que saber isso aqui muito bem, diferenciar cada um deles, porque é assim que é cobrado na sua prova. Vai falar lá, para a contravenção penal é cabível reclusão. Não é cabível reclusão. Não é cabível reclusão. Ah, para o crime é cabível apenas prisão simples e multa. Não, está errado. Lembrando que isso pode ser de forma acumulada ou isolada, beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Assim, nós temos essa diferença de quantidade. Olha, você conseguiu perceber então? Então, foi separado isso? E os crimes, eles estarão ali no Código Penal, na Lei Maria da Penha, legislações extravagantes. Por exemplo, você tem a Lei Maria da Penha, você tem o Estatuto de Desarmamento, você tem a Lei de Drogas, né, 11.343, você tem a Lei de Organização Criminosa, você tem várias leis que trazem, elas vão trazer ali crimes para nós, tá? Agora, a contravenção, nós temos algumas perdidas aí em legislação e você também tem a LCP, a Lei de Contravenção Penal, beleza? Então, nós temos essas diferenças de infração penal que você tem que saber isso. Você não pode errar de jeito nenhum na sua prova essa diferença. Aí, tem um detalhe muito importante aqui, que é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Nós temos alguns nomes aqui que costumam vir na prova para fazer você errar. Exatamente. Por quê? A gente começa aqui, eu vou lá, dou a aula, falo tudo aqui que precisa, para você entender, mas não trago aqui a cerejinha do bolo, o macete aqui que poucos vão ter. Então presta atenção agora nesse momento. Os nomes aqui que costumam da banca trocar, principalmente a CSPI, os nomes que se dão também para esses dois elementos aqui. Por exemplo, você já ouviu falar de delito? Delito. Delito? Já. Já ouvi, né? Delito, cometer um delito. Pois é. Você sabe o que é o delito? O delito, ele é a mesma coisa de crime.
aqui no Brasil, crime e delito são sinônimos. Aí, sabe o que a prova vem e faz? Ela vai lá e fala assim, que a infração penal, ela se divide em crime, delito e contravenção penal. Aí o aluno vai lá, né, não sabe interpretar ou não viu essas coisas, ele já lembrou que é um sistema dualista ou binário, não é não? Nós só temos duas divisões. Aí você vai lá, opa, e agora, né? O que eu vou fazer aqui? Aí você presta atenção que é o seguinte, é mais que quase que em português, né? Você presta atenção que vem com a vírgula aqui. Então tá errado você falar isso, porque você gravou que delito e crime é a mesma coisa. Mas quando está separado pela vírgula, é outro instituto já. Agora, para estar certo, então estaria errada essa alternativa. Para estar certo, eu tenho que ter um ou aqui, ó, crime ou delito. Assim está correto. E aí eu estou falando isso, parece bobeira, mas é assim que vai cobrar para você. É assim que vai cair no seu exercício, beleza? Então, quando eu falo de crime e delito, eu estou falando do mesmo instituto. Agora, e para contravenção penal? Tem isso? Tem também. Só que aqui tem mais ainda, né? A contravenção penal, ela é chamada de crime anão, né? Pelo fato dela ter aí ela é menor, né? Um peso menor, então ela é um crime anão, um crime pequeno, mas é crime anão, tá? Não é crime pequeno, não. Ou também chamado de crime liliputiano, tá? Então grava isso. São esses dois nomes aí, são sinônimos de contravenção penal que costuma cobrar bastante aí dentro da banca Sebrasp. Então você tem que ficar atento a isso para você não errar, né? Então, gente, dado isso, né, você já prestou atenção aí. E se você está gostando da aula, né, deixa o seu like, eu gostei, comenta aí de onde você é, né? Comenta aí de qual cidade que você está falando e coloca um tema aí, direito penal, que eu vou ver depois nos comentários, para a gente estar trazendo aí para a Polícia Militar do Tocantins, beleza? Deixa o seu like, se você ainda não se inscreveu, perde tempo mais não, se inscreva aí e vem com o vale, meu amigo. Então, quando a gente repara isso, nós vemos então aqui tudo para você vir e resumir, ou seja, eu tenho infração penal. Então eu já gravei que o conceito é o mesmo, a diferença não é conceitual, mas sim em peso, porque para o crime eu tenho punição, eu vou ter ali reclusão, detenção e multa, aqui eu tenho só prisão simples e multa, e eu sei que o crime é chamado de delito, e eu sei que a contravenção penal é chamada de crime anão ou liliputiano. E eu sei que o Brasil adotou um sistema dualista ou binário. Por quê? Por exemplo, outros países lá na Europa, na França, por exemplo, crime, delito e contravenção, cada um é uma coisa. Então lá tem crime, tem delito e tem contravenção. No Brasil não, é só um. Então você não pode errar isso para a sua prova. E aí você consegue diferenciar cada um desses pontos, beleza? Assim depois a gente pega uma outra dica e vamos falar dos elementos, né? Porque nós temos alguns elementos, provavelmente está cobrando aí para você, né? Foi cobrado na última prova, onde você tem o tal do fato típico, você tem ali a ilicitude, e aqui você presta atenção que principalmente essa banca, ela gosta de trocar por antijuridicidade. Olha só o tamanho dessa palavra, antijuridicidade. E aí você tem também a culpabilidade. Olha que interessante, é que muito aluno acaba errando, por quê? Você está vendo que tem 3 elementos. Com isso, né, como é algo doutrinário, não está no Código Penal, o Código Penal não fala que o que é infração penal, o crime, eles não traz esse conceito, mas a doutrina sim. Então, a doutrina que venceu, que a gente chama de majoritário, é a maioria, e é o que as bancas cobram aí, ela vai trazer para a gente uma teoria, olha só que interessante, tripartida, tá? Por quê? Ela vai dividir aí, então, o crime, ela vai dividir em 3 elementos. Por isso que você não pode confundir quando eu estou falando na teoria do delito, teoria do crime, com aqui a infração penal. Por quê? Você olha aqui que é um sistema dualista, binário, são 2 partes, não é não? Aqui não, é teoria tripartida, são 3 partes.
isso aí você também não pode errar. Então, quando eu vou lá, vou analisar, né, esses elementos, se estão presentes e tudo mais, eu vou ter então nascendo aqui a tal da punibilidade. Isso também foi cobrado no último concurso. Então, você tem a punibilidade e aí você vai ter o nascimento dela quando os 3 elementos aqui estiverem presentes, beleza? Então não confunda isso. A prova pode vir cobrando para você que é teoria dualista, seria o quê? Fato típico e ilicitude. Então você às vezes vai confundir com o sistema dualista e não pode errar de bobeira, né? Ou então se traz aqui sistema tripartido. Tá errado, porque se fosse sistema tripartido, seria crime, delito e contravenção. Então você consegue entender o que eu estou falando? De não misturar esses elementos do crime com o sistema adotado para a infração penal, tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí pode também ter que é uma teoria que vai adotar aqui, né? Ela seria polipartida, que seria o quê? Englobando a punibilidade como um dos seus elementos. E o que eu falei que não é, tá? Então preste muita atenção. Isso aí depois a gente trata. Cada um dos elementos, né? Onde você vai ver os elementos deles, as excludentes, né? Que é muito importante. É algo aí que a banca vem cobrando aí com força, né? Por exemplo, as excludentes da ilicitude. Você sabe quais são? Você sabe quais são as excludentes do fato típico? As excludentes da culpabilidade? É lógico que é muita coisa para estar estudando, né? E no nosso curso para a Polícia Militar do Tocantins, você tem aí, né? Toda a preparação aí dessa forma, de tudo isso que eu estou falando. E vou até fazer um negócio aqui, se você já quiser se preparar, vou deixar um cupom aqui, PMTO10, tá? Então aqui é um cupom 10% de desconto no seu curso totalmente atualizado, focado para a sua prova. Ah, professor, mas o edital vai sair se mudar. Não tem problema, a gente vai atualizar o curso sem problema, as videoaulas estão atualizadas, tudo de direito penal está atualizado, eu gravei tudo atualizadinho, conforme o pacote anticrime, conforme as últimas legislações, principalmente a nova lei de abuso de autoridade. E aí você pode estudar aí, ó, 12 meses de acesso ilimitado, além de material em PDF para você se preparar da melhor forma possível, beleza? Então não espere mais tempo, meu amigo. E aí eu vou ficando por aqui, porque assim, né, nós já vimos aqui uns conteúdos muito bom. Falta, é lógico, ali a gente falar de infração penal sujeitos, né, os sujeitos ativos, o sujeito passivo, mas isso a gente deixa para uma próxima dica. Então não se esqueça de comentar aí, né, deixa o seu like e já comenta aí um próximo tema para a gente estar se preparando para eu estar trazendo aqui para vocês, beleza? Um grande abraço, meu amigo, e até a próxima. Tchau, tchau.